para poder fundamentar essa palavra, eu quero que você abra em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21 em diante. Vai dizer assim a palavra de Deus: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Gente, só antes de começar a palavra, lembrei do que eu tinha, bem rapidinho. Hoje a gente está recebendo a comunidade terapêutica Gênesis. Todo mundo esteve lá naquele dia no batismo, foi uma bênção. As ofertas que você trouxe hoje de absorvente e shampoo vão ser destinadas à unidade feminina que está sendo recém-inaugurada. Lá já tem alguma mulher lá, pastor? Então, amanhã chega a primícia lá amanhã, então. Amém. Então, amém. Então, eles estão com unidade feminina, algo que precisa em Taubaté. Quantidade de mulheres em situação de adicção por aí, espalhados por aí. Mulher é mais complicado, porque mulher às vezes está por aí, é estuprada, é violentada, tem filho nessa condição, acaba um filho nascendo sem pai, revoltado. Então é um trabalho de cura. Então ore por esse ministério, ajude, se envolva, vai conhecer, que é bênção, tá? E agradeço vocês por ter trazido essa oferta aí. Gente, níveis de glória. O Senhor me incomodou aí durante essa semana e durante essa madrugada, Deus colocou essa ministração no meu coração. Eu quero falar um pouco sobre níveis de glória. A gente tem falado sobre o Espírito Santo e até nas células a gente tem produzido os materiais com relação ao estudo da pessoa do Espírito Santo. E uma das coisas que a gente bate bem na tecla lá é para dizer para você que uma vez que você recebeu o Espírito Santo, ele já veio de forma plena para você. Não tem a própria palavra de Deus ali em João capítulo 3 vai falar que Deus ele não dá o Espírito dele por medida para nós. Ele não, eu vou dar um pouquinho hoje, um pouquinho, não. Ele coloca a plenitude do Espírito dele dentro do teu coração, pronto, e acabou. E às vezes as pessoas podem falar, então já que eu já tenho todo o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho que ficar tranquilo, eu tenho que ficar sossegado. Eu não preciso fazer mais nada, eu preciso simplesmente ficar deitado eternamente em berço esplêndido, porque as coisas vão rolar. E não é bem assim. Porque existe a habitação do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Mas existe um outro extremo disso, que é o quê? Que é a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. E o que é glória? A glória no conceito hebraico é uma palavra chamada kavod. E essa palavra chamada kavod no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, ela vai falar que glória, que o kavod é uma presença tamanha de Deus, que ela produz uma mudança de ambiente, ela produz um peso de santidade, um peso de manifestação de poder. Já o conceito grego vai chamar a palavra para glória é uma palavra chamada doxa. E essa palavra chamada doxa, o que ela quer dizer? Ela quer dizer, o significado dela é opinião.
Que opinião? Uma opinião de Deus sobre os seus filhos. Uma opinião de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Então, das duas maneiras, a gente tem que prestar atenção para a questão da glória de Deus. E por que eu li esse texto aqui de Gênesis? Porque nós vamos ver a criação de Deus, a coroa, aquilo que Deus chamou de muito bom, que é o homem, sendo colocado dentro do Éden. E que, quando ele foi colocado dentro do jardim do Éden, aconteceu algo maravilhoso. Deus derramou um nível de glória sobre Adão. Adão era um homem que tinha um nível de glória tamanho, que a gente só vê esse nível de glória em Jesus. Aí você pode falar assim, pastor, mas eu não vejo isso na Bíblia. Tem coisa que está na Bíblia, mas não está escrito exatamente. Existe um código por trás, existe uma junção de textos, existe uma junção de situações, e eu vou mostrar para você alguns aspectos que vai mostrar que Adão, ele era um cara que era cheio da glória de Deus. Primeiro, uma primeira característica que prova que Adão, ele era um homem cheio da glória de Deus. Deus descia todos os dias para vir falar com Adão. Quer glória melhor que essa? Às vezes a gente, quando vem aqui a presença do Espírito Santo, a gente começa, o Espírito Santo ele dá um soprinho aqui para nós, a gente já, a galera falando em língua, a galera chorando, quebrantando, rolando, pulando, dando karatê, piroleta, cortando, fazendo. Por quê? Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E é muito bom isso. Agora imagine todo dia você ter hora marcada, porque o Pai, o Criador do universo, ele vem te visitar. É uma glória muito tremenda. Segunda coisa que a gente pode provar, que Adão era um homem cheio da glória de Deus. Deus, ao colocar ele dentro do jardim do Éden, fala para ele, ó, a partir de agora você vai cuidar, lavrar e vai dar nomes aos animais. Agora eu pergunto para você, essa glória ela produzia em Adão uma inteligência que a gente não vê nenhum homem, a não ser Cristo, não teve essa inteligência. Porque imagina para poder dar nome a todos os animais existentes. Tá certo que muitos dos animais que nós temos hoje são junções de um animal com outro. Então você vê esses cachorrinhos de madame hoje, isso aí Deus não criou aquilo ali, é cruzamento de espécie. Tanto é que você vê que pelo fato de cruzar a espécie, ele não vive muito. Ele sofre um efeito colateral, porque o homem quis manipular uma genética que não foi, por assim dizer, algo que veio da parte de Deus. Não que seja diabólico, não tem nada a ver, mas não foi algo criado por Deus. E todas as vezes que a gente manipula algo que não foi criado por Deus, não vai ter a mesma validade, não vai ter a mesma função. Mas enfim, Adão, ele deu nome para todos os animais. E deu nome de forma perfeita. Você percebeu que o boi chama boi? E o macaco, que tem cara de macaco, ele pôs o nome de macaco? O cara era muito inteligente. Tirando brincadeiras à parte, mas era muito animal para ele dar nome. Agora eu falo para você, como que um cara normal, como que você conseguiria dar nome? Tem gente aí que não lembra a cor da roupa íntima que colocou. Imagina, passa um animal lá, isso aí é o tal. Daqui a pouco o animal passa lá de novo. Ah, isso aí é o tal. Daqui a pouco o animal tinha 5 nomes. Mas Adão não, ele deu nome a cada animal. Ou seja, a gente percebe então que a glória de Deus, ela faz com que a inteligência do homem, ela exploda. Só que Deus, ele disse assim para Adão, ó, Adão, você está nesse lugar abençoado, eu plantei você num jardim chamado Jardim do Éden, e a palavra Éden quer dizer delícia, quer dizer prazer. Então ele colocou o homem num lugar de delícias, num lugar de prazer, porque sabe, uma coisa que a gente tem que entender, a glória de Deus não é só para você falar em língua estranha, a glória de Deus não é só para você chorar na presença do Senhor, a glória de Deus, ela vai trazer prazeres para a nossa vida, que somente Deus pode proporcionar. Às vezes a gente está tão apegado com o prazer dessa terra, que a gente esquece que a glória de Deus, ela pode nos trazer prazeres muito maiores do que aquilo que o mundo pode trazer.
Ele vivia no melhor lugar. E Deus falou para ele assim, ó, você vai comendo essas arvorezinhas aqui, ó, de todas essas árvores que você pode comer. Quer dizer, de todas essas árvores aqui você vai comer. Somente dessa árvore aqui não. Então eu imagino, para ficar bem didático, um círculo de árvores plantado aqui dentro dessa igreja. E no centro aqui plantado uma árvore chamada árvore da vida. Ou seja, então Adão ele tinha que percorrer essa caminhada e comendo árvore por árvore ao longo da vida, para poder o quê? Fazer com que a glória de Deus cada vez mais crescesse dentro dele. Essa era a prerrogativa, isso era aquilo que Deus tinha falado, ó, se alimente de tudo isso, você vai ver essa glória, você vai ver esse prazer, você vai ver esse cuidado, você vai ver que tudo isso de bom que acontece com você, vai aumentar cada vez mais. Só que o problema é que o homem pensa, ao homem foi dado livre-arbítrio, o homem não é robô. E o que ele quis fazer? A partir daquele momento, vai falar que, em determinado momento, ele, ao invés de comer das árvores a qual Deus tinha mandado, ele foi se alimentar de uma última árvore que tinha lá, chamada árvore do conhecimento, do bem e do mal. Que, na verdade, nós vamos poder chamar essa árvore de uma árvore do conhecimento do mal. Por quê? Porque, na verdade, ele já estava conhecendo bem. Quando ele acessa aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele apenas conheceu aquilo que era mal. Por que ele começou a conhecer aquilo que era mal? Porque a partir do momento que ele peca, o primeiro indício, o primeiro sintoma que mostra que Adão, a partir de então, ele é despido da glória de Deus, é que ele olha para si e para sua mulher e identifica que estava nu e se envergonhou. Você percebeu que antes ele estava nu do mesmo jeito. Só que ele não se envergonhava. Por que ele não se envergonhava? Porque ele estava revestido com a glória de Deus. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender, gente? Quando a glória de Deus está sobre a nossa vida, quando nós temos fome, quando nós temos sede pelo Senhor, quando nós queremos mais de Deus, a glória de Deus vem sobre nós. E nós começamos a viver focado naquilo que Deus tem para a nossa vida, e não olhando para o nosso pecado, nos envergonhando e nos afastando de Deus. A glória nos faz olhar da maneira como Deus olha. Na verdade, quando Adão ele acessa aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele traz para si a visão de Satanás para as coisas. Ele passa a focar mais naquilo que lhe faltava, ele passa a focar mais no seu pecado do que naquilo que Deus tinha criado para ele ser. Percebe que na hora que ele come daquilo lá, tudo aquilo que Deus tinha falado desaparece para ele. E muitas vezes nós somos assim. Nós esquecemos da glória de Deus e passamos a olhar somente para aquilo que nós estamos errando com Deus. E daí a gente fala, eu não vou na igreja porque eu cometi tal pecado. Eu não vou fazer isso porque Deus não quer mais a mim. Ou seja, com esse tipo de comportamento a gente passa a ter a fala de Satanás e não mais a fala de Deus. E a gente vê que essa cobertura de glória protegia Adão contra doenças, protegia ele de tudo aquilo que era ruim. Porque a palavra de Deus, olha para você ver, às vezes a gente não para poder mastigar a palavra de Deus e poder ir a fundo naquilo que a palavra de Deus está escrito. Eu falo que Adão, existem livros falando isso e eu creio nessa teoria. Adão, ele não era o homem pelado andando no jardim. Adão, ele era um homem transcendental, ele era um homem, se você quer saber mais ou menos como era Adão, olha para Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, ele não segue as leis naturais desse mundo. Ele é um cara que atravessa a parede, mas ele come pão. Ele é um cara que está aqui e num piscar de olhos, ele aparece em outro lugar. Mas na hora que vai ter comunhão com os caras, ele acende fogueira. Ele assa peixe. Ele come pão. E ele bebe vinho. Então,
É uma ótica totalmente diferente. Por isso que eu falo, a gente está tão preso nesse mundo que a gente não para pensar nas coisas. Esse era o Adão. Essa era a cobertura de glória, a cobertura que Cristo tinha quando caminhava sobre a terra. Porque a própria palavra vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, que o primeiro homem foi alma vivente. O primeiro Adão foi alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Está falando de Adão e está falando de Cristo. Cristo é conhecido como Adão também na Bíblia, mas é o Adão que não pecou. E a gente vai ver algumas semelhanças. Então, por quê? Porque Jesus ele podia fluir nisso, porque estava sobre ele o fato dele ter comunhão com o Pai, o fato dele desejar cumprir o seu propósito, o fato dele ser obediente fazia com que a glória de Deus repousasse cada vez mais sobre a vida de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a glória de Deus ela vai vir como um furacão sobre a tua vida. E que você não vai conseguir mais pecar em paz. Que você não vai conseguir pensar mais em besteira, mais em paz. Porque você vai viver baseado na glória de Deus sobre a tua vida. Porque a glória de Deus, como eu disse, ela muda a sua inteligência. 99,99 daquilo que a gente fala, que Satanás está nos atacando, foram o quê? Foram más escolhas que nós fizemos, atitudes erradas que nós mesmos cometemos, e depois vamos lá, com a conta debaixo do braço, bater na porta do serviço de reclamação celestial. Jesus, ajuda eu, porque Satanás se voltou contra mim. Não foi Satanás, foi a tua cabeça oca, desprovida de glória, que fez com que você cometesse isso. Mas sabe o que acontece, meus amados? Jesus está no nosso meio para nos restaurar e falar, cara, você errou, arrepende, porque eu vou colocar você de pé novamente para você fazer bonito. É isso que Jesus faz. Não tem negócio de errou, já era, isso aqui vai para o inferno, não presta mais para mim. Não existe descarte para Jesus. Quem descarta as coisas somos nós. Esse dia a impressorinha deu pau lá em casa, na impressoria. Eu fui lá para ver, para arrumar, 380 pau para arrumar. Quanto que é uma nova? 500. Descarta, não vale a pena arrumar. A sociedade tem produzido isso, ela tem nos forçado a fazer isso. Mas a gente não pode entrar nesse fluxo, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra. Deus colocou nós aqui nessa terra para que sejamos restauradores daquilo que já não está funcionando mais, porque há um propósito sobre a nossa vida. E a palavra propósito, ela vem da palavra próteses, e próteses, na verdade, vem da palavra prótese, e prótese ela serve o quê? Para se encaixar no corpo de alguém em algo que já não funciona mais, aquilo que já não tem mais função, mas a prótese é colocada ali para que aquilo que não tinha função volte a ter função novamente. Talvez você ache que você não tem mais função nessa terra, mas Jesus está dizendo para você, eu coloco novamente um propósito na tua vida, para que você volte a funcionar à minha maneira novamente. É isso que Jesus faz. Só que às vezes a gente perde, né? Perde o foco. E perde a glória de Deus. E sabe, quando a gente não valoriza a glória que nós estamos vivendo, como nós somos filhos, e Deus ele não descarta os seus filhos, Deus ele tem uma maneira de agir conosco. O que ele faz? Vai falar a palavra de Deus, que no momento em que Adão estava tentando consertar a besteira que ele fez, porque a gente faz besteira e não quer levar para Deus, e a gente mesmo quer consertar antes que Deus fique sabendo. Já viu a mulher que quebrou o negócio precioso do marido enquanto o marido está trabalhando? Aí ela fica lá, nossa, e agora o que eu vou fazer? Ela vai lá, compra Super Bond, ela cola, mas o negócio fica puto porcão, cara. E ela quer consertar antes que o marido chegue da fábrica, cara. Vai que ele chega, eu tô lascado, cara. A Michelle já está ali dando risada, já deve ter quebrado um monte de coisa do Bruno já. Deixa eu consertar logo, o cara vai chegar e vai arrebentar comigo. Aí na hora que o cara chega e fala assim, aconteceu o quê? Nada, não sei. Não foi eu. É igual a Elisandra, cara. Às vezes a gente,
lá atrás tinha um carro só também, né? E eu, por ter trabalhado em fábrica, bato o olho no carro e já falo, ó, tá amassado em tal lugar. E o pior, a gente tinha um carro que era preto, né? O preto parece mais amassado. Aí eu chegava assim, aquele amassado lá, foi você que fez? Não, não foi eu não. Mas como se fosse você que saiu com o carro? Na hora que eu saí não estava, não foi você? Não, não foi, eu não fui. Então tá bom. Aí o que acontece? Então estava lá o Adão lá, pegando florzinha, folhinha de figueira, tentando fazer tanguinha para ele, né? Mas o cara tinha a glória de Deus antes. Ele não vai saber fazer tanga de um dia para o outro, porque ele não nasceu para fazer tanga, ele nasceu para viver na glória. E na hora que Deus cruza com ele, fala assim, que é isso, cara? Que essa tanguinha aí, cara? Tanguinha, cara? Então, tá com vergonha, não sei, cara. Tá com vergonha, fiz uma tanguinha aqui para mim. Falou, cara, Deus, você não foi feito para viver de tanga. Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Você não foi feito para ficar tentando consertar o teu pecado. Você foi feito para se arrepender e viver uma nova vida. Não fica tentando consertar o teu pecado. Se arrependa e viva aquilo que Deus tem para você. Então Deus, para mostrar a glória dele, para mostrar que ele era pai, ele falou assim, ó, a partir de agora eu vou colocar pele em você. Talvez você tenha escutado aí a religião falando que Deus matou um cordeiro e vestiu. Se você achar lá escrito na Bíblia, você mostra para mim, tá? Tem nada lá escrito disso. Está falando que Deus, ele fez pele e colocou sobre o homem. Pastor, que pele é essa? Isso aqui que você tem. Por isso que eu falo que Adão, ele não era um ser humano como nós somos hoje. Ele era transcendental. Então, a partir do momento da queda, Deus coloca a pele para ele e fala assim, ó, a partir de agora, a tua proteção já não é mais a glória. A tua proteção, que era celestial, que era sobrenatural, a partir de agora a tua proteção passa a ser natural. Só que para quem tem uma proteção natural, não tem como viver nesse lugar, porque o lugar é sobrenatural. Então vai falar o quê? Que Deus, ele expulsa o casal do jardim. Por quê? Porque no jardim só mora quem tem a glória. Se você não tiver a glória, Deus, ele vai ter que expulsar você do jardim. Porque se você ficar no jardim, você vai querer acessar a árvore da vida com essa pele aqui. E a árvore da vida só se acessa no sobrenatural. E, nossa, hoje Deus me levou lá dentro do Éden. Na hora que eu fiquei um tempão lá no quarto, lá, meditando. Porque, imagina comigo uma coisa, às vezes a gente acha que Adão, ele era imortal. A religião também ensinou para você que o Adão era imortal, não ensinou? Como que ele era imortal se ele não tinha comido da árvore da vida? Ele não era imortal. Ele envelhecia mais lentamente. Mas ele não era imortal. Na verdade, aquelas árvores que Deus manda Adão comer eram passos de relacionamento que Adão tinha que ter com Deus, para que um dia ele pudesse acessar a árvore da vida, que é o mais puro caráter de Deus, que é a imortalidade plena, que é o ápice daquilo que Deus tem para mim e para você. E a partir do momento que ele acessasse a árvore da vida, a partir do momento que ele tivesse a plenitude de Deus em si, ele poderia até mesmo acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Uma vez que você já está com todo o caráter de Deus na tua vida, você pode começar a olhar as coisas numa outra ótica, porque aquilo já não te afeta mais. O problema é que o cara é menino na fé, ele quer acessar algumas coisas que o cara que está voando lá na frente está acessando. Não adianta, tem que ter relacionamento com Deus. Não adianta querer atalho, não adianta quebrar regras, não adianta quebrar princípios, porque Deus, ele tem um caminho para que nós venhamos cada vez mais ser parecidos com Jesus. Então Adão, ele estava num nível de glória, foi rebaixado a um segundo nível de glória.
E às vezes nós estamos vivendo nesse segundo nível de glória. E parece que a gente está todo felizão, né? Pô, que legal. Amém. Continua sendo filho. É muito bom a gente ainda continuar sendo filho, mas é muito melhor a gente ter a glória de Deus sobre as nossas vidas. A glória de Deus, ela produz uma série de coisas. Mas como eu disse para vocês, a glória de Deus, ela tem um custo que se chama o quê? Uma cobrança de Deus, uma expectativa de Deus mais alta sobre aquilo que está sobre as nossas mãos. Porque chega um dia, aquele dia que Deus veio falar com Adão, vai falar, quem que fez você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus já pegou no ar, no momento que falou assim, ó, como que você sabe que você está nu? Você só pode saber que você está nu, porque você está olhando com a visão que Satanás tem das coisas. Porque Satanás, ele só olha o teu pecado, ele não olha o que você tem de bom. Satanás, ele vai reforçar em você aquilo que você errou, e não naquilo que você está acertando. E às vezes você fica igual aquela turminha que, autoflagelo, que pega o chicotinho nas quaresmas, e fica tentando expurgar pecado, se mutilando, tentando modificar o teu jeito de vida, se privando de algumas coisas que Deus está falando, cara, se você errou, levanta, eu tenho um monte de árvore de prazer para poder comer, porque essas árvores de prazer vão te conduzir à árvore da vida. E no dia que você tomar a árvore da vida, cara, não tem mais queda, não tem mais nada, é glória, 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 eu te dou. É diferente. Então, pelo fato dele não ter valorizado a glória, ele foi levado para um segundo estágio. Mas nesse segundo estágio, ainda era o Éden. Porque no primeiro momento ele estava no jardim do Éden. Então existe um lugar chamado Éden, e dentro desse lugar chamado Éden existia um jardim. Não pense você que era tudo um jardinzão, mas ele vai morar no Éden. E no Éden começa o quê? Gerar família. No Éden as coisas começam a acontecer. No Éden nasce Abel, nasce Caim. Só que o parâmetro que Caim e Abel têm de glória é o parâmetro natural. Não era aquele parâmetro de poder ver as coisas sobrenaturais acontecendo, de Deus aparecendo todos os dias na viração do dia. Não, a partir de agora, sabe o que tem que fazer? Tem que matar bicho para poder Deus aparecer, tem que fazer sacrifício. Tem que começar a matar os cordeirinhos. E era uma trabalheira só, tinha que cultivar um animal, tinha que esperar o animal crescer, tinha que fazer uma série de rituais para poder ter um relacionamento que já não era mais aquele, porque era um segundo nível de glória. E sabe o que isso produziu naquela família? Um assassinato. Então vamos lá fazer aquele sacrifício. Um oferece um cordeiro, o outro oferece o fruto da terra, está tudo certo por aí, não tem nada de, o cara lá foi condenado porque não tinha sangue, não tem nada a ver essa conversa, cada um oferece aquilo que cultiva. Ofereça para Deus aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você oferecer. Não queira oferecer aquilo que o outro está oferecendo. Sacrifícios são particulares. Sacrifícios são aquilo que Deus colocou na nossa vida para a gente oferecer. E todo mundo sabe da história. Um mata o outro. E esse nível de glória que existia sobre eles vai para um terceiro nível. Por que vai para um terceiro nível? Porque ele fala assim, a partir de agora, eu não consigo mais ficar na tua face, Senhor. Eu vou andar errante e vagabundo pela Caim, ele vai habitar na terra de Nod. Por que eu quero trazer tudo isso para vocês? Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente vai desprezando, às vezes a gente acha que certas coisas que Deus colocou sobre a sua igreja, certas coisas que Deus proporcionou para nós, são coisas que não vão fazer diferença na nossa vida. Mas quanto mais permeado com a glória de Deus, quanto mais uma opinião de Deus vindo para a tua vida, dizendo quem você é, melhor pessoa você vai ser nessa terra.
Porque sabe, você vai fluir mais em Deus, as coisas vão acontecer de uma forma melhor para você, a partir do momento que você se sentir amado por Deus. E isso tem tudo a ver com a glória de Deus sobre a tua vida. Porque a glória de Deus, ela está gritando lá dos céus, a mesma coisa que gritou para Jesus, uma opinião que foi dada sobre Jesus. Onde o Pai grita para Jesus naquele dia do batismo, dizendo: este é o meu filho em quem eu tenho muito prazer. Pergunto para você nessa noite, será que você tem coragem, ou você crê nessa palavra dizendo: eu sou filho de Deus e Deus tem prazer em mim? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque de algumas coisas chocam a gente. Semana passada eu perguntei lá na casa Gênesis: quem aqui é justo? Não teve um que levantou a mão. Por quê? Porque a galera estava pensando que justo é a quantidade de cesta básica que o cara entregou. Justo, o cara estava achando que é a quantidade de dia que ele ficou sem usar droga. Justo, o cara estava achando que é há quanto tempo que ele não briga com a esposa dele. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 5, que nós somos justos não por aquilo que nós fazemos, mas pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Ou seja, eu e você somos considerados justos diante de Deus até o dia do julgamento. Enquanto isso, cara, você tem um passaporte na sua mão, você tem um trunfo na sua mão, você tem um crédito diante de Deus que te torna justo diante dele. Por isso não desperdice, porque isso faz parte da glória de Deus sobre as nossas vidas. Então Jesus, ele fala assim, ó, ele entendeu essa voz do Pai. E essa voz do Pai fez toda a diferença na vida dele. E eu tenho certeza que essa voz, ela ecoou sobre a vida de Adão. Adão escutou essa mesma voz porque ele tinha relacionamento com Deus todos os dias. Mas Jesus, quando ouve aquela palavra, vai dizer que o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. A gente vai ver que Jesus, ele teve também a sua árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está lá, chegando ao final do seu jejum, 40 dias, o cara fica 2 dias sem comer, desmaia. Jesus ficou 40. Você já parou para pensar? E não venha falar assim, mas ele era Deus. Ele não era Deus, ele estava desprovido da sua deidade na terra. Mas Jesus, durante os seus 30 anos, ele veio treinando jejum, oração e consagração ao Pai. E isso fez com que a mente dele fosse uma mente trabalhada para poder viver os 40 dias no deserto. Talvez algumas coisas que você esteja vivendo e você está gemendo aí para passar, talvez Deus lá atrás já deve ter te dito, consagra seu dia, consagra sua vida, porque um dia você vai precisar de tudo isso. Eu vejo um testemunho que não é meu, mas eu vi uma vez o pastor Luciano Subirá pregando no nascimento do filho dele, o Israel. E para quem não sabe, o nascimento do filho do pastor Luciano Subirá foi muito louco, porque o menino morreu dentro da barriga da esposa do Subirá. Mas Deus, dias antes, ou parece que meses antes, disse para o pastor Luciano: consagra a tua vida, jejua, tira um tempo de jejum que você vai passar por uma prova violenta. O cara que não é bobo nem nada, ele ouviu a voz de Deus e foi para cima. Quando aconteceu o que aconteceu, seu filho está morrendo dentro da barriga da Kelly. O que ele fez? Saiu no canto lá do hospital, dobrou o joelho dele e falou: Senhor, agora é contigo. Segurou em oração, foi, daqui a pouco chega a boa notícia, seu filho era para estar morto, mas por um milagre, que a gente não sabe o que aconteceu, teu filho está aqui, toma o milagre nos teus braços. Porque às vezes a gente terceiriza tudo para Deus. Se não aconteceu, não foi de Deus. O que não foi de Deus? Gente, todos os milagres que Deus opera na terra, houve uma interação entre o homem e Deus. E a gente quer ficar sentado esperando as coisas acontecer. Não existe.
Mas a gente vai ver que Jesus, ele entra nesse deserto e ele teve a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde o diabo encosta nele. E a primeira coisa que o diabo tenta Jesus, nas suas necessidades físicas. Fala, ó, transforma essa pedra em pão aqui, se tu és Deus. E ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Ou seja, às vezes, a gente quer justificar o nosso pecado, né? Ah, mas eu estava com fome. Ah, mas eu estava isso. Ah, mas eu tinha uma necessidade. Ei, desde quando necessidade é motivo que justifica o teu pecado? Não há nada que possa justificar o nosso pecado, porque Jesus, ele teve necessidade de pão de 40 dias no deserto. Não era 40 dias trancado dentro de uma casa e de um sítio. Era 40 dias no deserto. E o diabo fala assim, ó, tá aqui, ó, eu ofereço para você, tá na minha mão, a terra é minha, Adão deu a terra para mim, eu faço o que eu quiser aqui. E ele recusou. Segunda tentação de Jesus. Leva Jesus no alto do pináculo do templo e fala assim, ó, lança daqui abaixo. E clame aos teus anjos para que segurem tuas mãos, porque está escrito na palavra. Jesus fala, de maneira nenhuma. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo ofereceu para Jesus ali? Festinha da religião. Porque se ele fizesse, ali era o pináculo do templo. Ali era o lugar da maior concentração religiosa da época. Se Jesus ele faz um showzinho desse ali na hora, todo mundo o que ia fazer? Uau! Olha o cara! Ele pula lá de cima e os anjos pegam ele. Cara, eu só vejo isso no Circo du Soleil. Só tem esse truque aí no Circo du Soleil. A galera ia ficar doida. Mas ele não quis a fama da religião. Terceira tentação de Jesus. Onde o diabo leva ele num alto lugar. E eu acredito que naquele momento o diabo ele colocou um filme. Ele fez aparecer uma telona de cinema para Jesus e mostrou a glória de todo mundo. O que é a glória do mundo? Dinheiro, fama, mulher, tudo mostrou para Jesus. Porque Jesus era homem, tá, gente? Mostrou tudo isso. Mostrou Ferrari, mostrou mansão, mostrou cargo de presidência, mostrou tudo. Falou, ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus fala? Só o Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestará culto. Agora eu digo para você, por que Jesus pôde fazer isso aí? Porque Jesus, ele estava investido da sua glória. Porque o Senhor Jesus, ele buscou essa glória no Senhor, ele conservou isso consigo. E sabe, o fato dele ter segurado essa glória consigo e passado por esse momento de deserto com a glória de Deus incorruptível, de maneira plena, valorizando aquilo que ele tinha recebido do Pai, validou Jesus para que os 3 anos e meio seguintes puderam ser anos de milagres, de cura e de libertação. Sabe por que a gente não está vivendo milagre? Porque muitas vezes a gente troca a glória de Deus por um prato de lentilha lá atrás. Ah, vamos lá no culto. Ah, culto. Esse negócio de 2 cultos por semana, isso é coisa de fanático. Coisa de fanático, coisa de fominha isso aí, cara. Ler Bíblia. É porque ler Bíblia, cara. Não é ler Bíblia nada, rapaz. Isso é coisa de gente bitolada. Esses crentes aí, tudo. É ou não é? É o que as pessoas vão falar para você. E às vezes você se olha no espelho e fala assim, pô, eu estou ficando muito bitoladão mesmo. Por quê? Porque a glória de Deus, o inimigo está trabalhando para a glória de Deus sair da tua vida. Mas a gente não pode aceitar isso. A glória de Deus, ela tem que vir de forma plena. Porque Deus, ele tem anos de milagres, libertação e de cura nas nossas vidas. E a gente não pode jogar isso fora por qualquer coisa. A gente não pode receber isso de outras mãos que não seja das mãos de Deus. Aí vivemos em dias hoje, né? Que é a midiolatria, né? A midiolatria o que é? É gente de todo lado querendo ser famoso no YouTube e no Instagram.
todo mundo. Por quê? Pô, você é famoso no... Eu vejo aí os famosinhos, né? Aí o cara faz o stories assim, ó o negócio que eu acabei de receber do patrocinador tal. Da hora. Legal você receber, né? Uns negócios novos, né? Uns negócios de graça, porque é famoso. E o mundo já pegou isso aí. Então, esses dias eu estava comendo em algum lugar com a minha esposa, falei, pô, alguém de um DDD 62 está entrando em contato comigo aqui no Instagram. Falando, oi, tudo bem, seu Alisson? Amém. E eu sou um Zé Qualquer na internet, né? Aí eu olhei, tudo bem. Estivemos vendo o seu perfil e vemos que tem um grande potencial de engajamento. Estamos propondo planos para o Senhor, para poder impulsionar a sua visibilidade no Instagram. Para você ter não sei quantos seguidores, tantos reais. Mas tantos seguidores, tantos reais. Tantos seguidores, tantos reais. Quer? Por assim, muito obrigado. Porque eu não quero nada que venha do mundo, eu não quero nada que venha do Senhor. Se o Senhor me quiser fazer famoso, o Senhor vai me levar lá. Se o Senhor me quiser fazer alguém nessa vida, amém, o Senhor vai me levar lá. Mas eu não vou comprar isso, eu não vou entregar isso para perder a glória de Deus na minha vida. Para depois a gente ter que virar uma igreja de ficar imitando o cara que está dando certo lá. E eu não quero ser uma igreja cópia, eu não quero ser uma igreja de imitação, porque Deus tem uma glória exclusiva para esta casa. Deus tem uma glória exclusiva para nós. A gente não precisa disso. Precisa, tá louco? Só que se o cara está oferecendo isso, tá cheio de gente querendo. Eu falo, se tem um monte de travesti ali na rodoviária, colocando o seu corpo à venda, é porque tem um monte de gente que está consumindo aquilo ali. Se tem gente interpelando, oferecendo algo para mim, é porque tem gente oferecendo isso. Mas isso demonstra, sabe o que é? Uma falta total da glória do Senhor sobre esta terra, e nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro. A glória não vai vir por A ou por B, a glória vai vir através da nossa vida para este mundo. Só que a gente está deixando as coisas passar batido. E sabe o que Deus está fazendo? Pelo fato de o nosso coração estar endurecido, e a gente não está permitindo que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, Deus está usando casal de homossexual para poder adotar criança que o crente não adota. Sabe o que Deus está fazendo? Está pegando youtuber que tem a vida promíscua para dar carro para os outros na rua, porque o crente não está dando carro para ninguém, ele quer tudo para ele. Aí depois vem falar que está na glória de Deus. Está nada. A gente tem que começar a olhar verdadeiramente como que nós estamos nos posicionando como igreja. E a igreja, meus amados, precisa haver um resgate. Há uma promessa sobre o Brasil, há uma promessa sobre a igreja brasileira, que a gente vai viver os melhores anos, os melhores milagres da nossa vida. E vamos viver assim, sabe por quê? Porque começou a perseguição. Daqui uns dias, talvez você possa me ver lá na cadeia. Porque o STF falou que a gente não pode mais falar que homossexualidade é pecado. Mas eu vou dizer, homossexualidade é pecado. Te amo, homossexual. Vem aqui que eu te dou um beijo, vou pôr você sentado aqui, e você vai assistir culto com a gente, e eu vou derramar Jesus na tua vida. Mas eu vou dizer que a tua prática é pecado. É pecado. Agora que o negócio vai começar a ficar bom. Porque daqui a pouco vai prender todo mundo. E não vai ter cadeia para todo mundo. Daqueles que realmente vão querer viver isso aí. Nós somos uma igreja que ama homossexual, ama prostituta, não tem problema nenhum. Abraço, beijo, levo para jantar em casa tranquilo. A esposa sabe disso, tranquilo, não tem problema nenhum com esse povo. Até tenho vontade de pôr uma placa aqui, pode entrar aqui, que aqui você vai ser muito bem recebido. Mas eu vou falar para ele que o que ele está vivendo é pecado. Não tem como eu passar a mão na cabeça dele e falar, cara, você está certo, não está certo. Não adianta vir com um parceiro aqui para eu te casar, que eu não vou te casar. Pode tirar seu cavalinho da chuva.
Nós precisamos fazer com que essa glória ela venha se manifestar na nossa vida. Porque senão a gente começa a viver uma igreja de cópia, uma igreja baseado em homens. Jesus ele nunca precisou da anuência de algum homem para poder fazer o que ele tinha que fazer. Jesus nunca ficou na expectativa do ungidão que ia aparecer ali na igreja dele ali, para ele poder ouvir Deus. Porque outra coisa horrível que a gente tem vivido, que expressa totalmente uma falta da glória de Deus sobre as nossas vidas, é ficar que nem doido, por causa do pregador tal, por causa do cantor tal, que está vindo aí. Gente, isso aí está acabando. Tem gente que fica com faniquito. Ah, vai vir o Hernani. Ai. Você acha que o Hernani vai levar você para o céu, cara? Ah, vai vir o fulano. Ah, para, cara. Para com isso. Sabe, é muito tênue a linha da honra e a linha da bajulação. O que define a honra com a bajulação? A honra, você honra o cara, e às vezes o cara nem sabe que ele foi honrado por você, você não precisa de reconhecimento. Mas a bajulação não, você tem que apresentar diante do cara. Ah, cara, para com isso. Deus tem uma glória para a tua vida, você não precisa ficar mendigando. Deus usa pessoas, usa. Mas Deus, Ele sonda as nossas necessidades e aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Ele vai fazer com que as pessoas que vão se conectar na tua vida, elas vão se conectar uma hora ou outra. É só você querer e focar nisso. Deus vai trazer.